Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 e 22. Irmãos, nós estamos, naturalmente, na nossa série temática sobre Deus, sexo e família. Nosso tema hoje é a preguiça de amar. Nós vamos ler alguns textos, vamos ler Apocalipse, Provérbios, Romanos, 1 João. Mas nós vamos começar com esse texto. Não é uma mensagem expositiva, né? Como os irmãos sabem, a nossa série é uma série temática. E por isso nós vamos passar por mais de um texto. Mas é importante que a gente tenha esse texto de Apocalipse em mente enquanto a gente atravessa o nosso assunto principal hoje. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Nós temos aqui uma das cartas às igrejas, às 7 igrejas. A carta à igreja de Laodiceia, na Ásia Menor. Vamos ler versos 14 a 22. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio, para que apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pai Celeste, nós te agradecemos pela tua palavra, pela obra do teu Espírito na igreja, pela certeza de que teus propósitos não vão falhar. Pai, pedimos que o teu Espírito nos alcance nessa manhã com entendimento, luz e um coração renovado. Faz essa obra, Deus, em nós, que nenhum de nós seja derrotado pela mornidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos hoje um tempo difícil para a comunidade e as relações. Nós vivemos, como todos sabem, a gente tem tratado disso, na era do selfie, na cultura do selfie. Não é do selfie de tirar foto, não. É a cultura do indivíduo, da subjetividade, da autoafirmação. É isso que é a cultura do selfie, é um termo de origem anglófona. Mas a gente vive nessa cultura, e nessa cultura relações sociais, comunidade, relacionamentos, amor, são coisas difíceis. A modernidade dificulta a vida comunitária. E a gente vai gastar uns minutos agora com um pouco de exegese social, antes da gente ir para os textos bíblicos novamente. Foi lançado agora um livro que muita gente está discutindo, por 2 autores americanos, o Michael Graham e o Jim Davis, sobre a crise da religião nos Estados Unidos. The Great Unchurching. Seria algo como o grande desigrejamento. Não sei se vai ser traduzido para o português, mas o livro trata desse problema, que é a maior e mais rápida mudança religiosa da história do país.
Os Estados Unidos, a gente sabe que passou por alguns grandes avivamentos. Esses avivamentos nos influenciaram. Os dois primeiros geraram um grande movimento missionário que atingiu vários lugares do mundo, atingiu o Brasil também, eventualmente. Claro, teve avivamento na Inglaterra, teve o avivamento morávio, todos foram importantes para as missões globais, mas esses dois foram muito importantes. O grande avivamento que atingiu os jovens nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, foi chamado de Jesus Revolution, influenciou muito aqui. Boa parte de tudo que a gente conhece de renovação litúrgica e movimento de louvor e adoração no Brasil foi resultado desse avivamento. Gerou igrejas como Calvary Chapel e Vineyard, e eu soube disso esse ano, que o próprio Asaf, que ministrou aqui no nosso aniversário da igreja, foi diretamente ajudado por irmãos do Jesus Movement, no início dos anos 70. Então, a gente tem que se preocupar com isso. A América do Norte foi o maior celeiro missionário do mundo por um século, e agora eles estão vivendo isso. Em 30 anos, por volta de meados ali dos anos 90 até agora, 40 milhões de pessoas deixaram de frequentar a igreja. Isso é um motivo de grande preocupação. Não é um fenômeno apenas dos Estados Unidos, tem causas internas, problemas da igreja americana, que muita gente aponta há bastante tempo, que estão ligados a isso. A polarização política tem a ver com isso também, mas é claro que não é só isso, ela apenas acelerou um processo que já estava acontecendo. Tem gente que fala assim, a igreja vai perder pessoas por causa da polarização, muita gente foi para a direita, o trumpismo gospel, como o bolsonarismo aqui, afetou muito, dividiu muito as pessoas, fez a gente sair da igreja. Mas, gente, é anterior, o processo começou antes disso, apenas acelerou uma coisa mais recente. Ele já vindo desde os anos 90. Não no caso do Brasil, que vem numa curva de crescimento muito acelerada, mas a gente já tem suspeitas de que ela está em desaceleração por causa de estatísticas do ano passado, de número de jovens sem religião em São Paulo e no Rio de Janeiro, já ultrapassando o número de jovens evangélicos e católicos, e como são as duas maiores cidades, então isso a gente vai perceber alguma coisa quando sair os resultados do IBGE, mas há um fenômeno global também. O cientista político Ron Engelhardt, que eu já citei aí algumas vezes em artigos meus na Gazeta, que foi o criador da World Value Survey, publicou há 2 anos um livro sobre as mudanças da religião no mundo recentemente, 2021. O súbito declínio da religião, publicou pela editora da Universidade de Oxford, não tem em português, mas nesse livro ele explica que nós temos um fenômeno global de crise da religião, não é só igrejas, isso acontece especialmente a partir de 2007, desde os anos 80 isso está acontecendo, mas especialmente desde 2007, está diretamente associado à mudança nas leis de fertilidade e família e à chegada da internet. Em todos os países em que você tem mudanças de legislação na questão de sexualidade, na próxima geração você tem um rápido processo de secularização. A lei do aborto é um dos marcos, assim que ele é introduzido, você tem, na próxima geração, um rápido declínio da religião. Enfim, é uma coisa que a gente vem explorando aqui. Existe uma relação entre a religião e o que você faz com o seu corpo. A religião é uma coisa muito material. Ela é tão material que o verbo se fez carne. Deus está interessado na matéria, na vida biológica. Ele criou essas coisas, elas se relacionam harmonicamente. Então faz sentido que quando você altera as regras do engajamento social, da sexualidade, da família, da relação com os filhos e tudo mais, todo o resto é alterado, Então é sempre bom lembrar disso. A história de que a religião não teria nada a ver com essas coisas e que mudanças dessas leis, nessas questões de sexualidade, enfim, não teriam nenhum impacto na fé, são falsas em termos estatísticos, simplesmente. Mas, gente, ok, a gente tem uma crise da religião. Será que a crise é só da religião? Então, eu quero trazer para os irmãos
um quadro mais amplo, que vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo com a religião. Na verdade, a gente está vivendo um grande apagão social em todas as democracias liberais. E essas mudanças de legislação são apenas um aspecto da grande transformação. No dia 3 de maio de 2023, nesse ano, o cirurgião-geral dos Estados Unidos, que é uma espécie assim, de chefe, de cabeça de todo o sistema de saúde pública nacional, se eu não estou enganado, o nome é Vinayak Murthy, publicou um relatório e levantou um alarme sobre o impacto, foi chamado assim no site do Ministério da Saúde de lá, um alarme sobre o impacto devastador da epidemia de solidão e isolamento nos Estados Unidos. Ele chamou assim de epidemia da solidão. Foi publicado um relatório de 82 páginas sobre os efeitos do isolamento social e sobre, isso está no título do relatório, os efeitos curadores da conexão social e da comunidade. Então, alguns números aí para os irmãos ficarem acordados à noite, para contribuir com as suas meditações da madrugada. 29% a mais de doença no coração por causa de solidão e isolamento social. 32% a mais de infarto. 50% a mais de risco de demência em adultos. 60% de probabilidade de morte prematura, 2 vezes mais depressão, inclusive em crianças. A solidão e o isolamento social equivalem, estatisticamente, segundo o relatório, a 5 cigarros por dia. 5 cigarros por dia. Metade dos adultos na América do Norte sofre de solidão. E isso vem de longe. O relatório traça a origem da crise de relações sociais, em primeiro lugar, a queda de confiança entre as pessoas. É o nível de confiança social. Inclusive, ele é medido pela World Value Survey há 40 anos. E ela vem confirmando que em várias democracias o índice de confiança generalizada, essa expressão técnica, vem caindo. Em tempo, o Brasil tem o menor índice de confiança generalizada das Américas. Acho que tem um pouco pior, mas o Brasil, acho que recentemente ele era o pior de todos, pode ser que ele tenha subido um ou outro. Enfim, uma outra posição. Mas veja bem o caso dos Estados Unidos, era um dos países que tinha o melhor índice de confiança social. Isso se manifestava, por exemplo, no grau elevado de associativismo. As pessoas se juntam para fazer coisas, para se envolver em projetos sociais, para ter lazer juntas, para jogar boliche, para coisas na vizinhança. Isso é uma coisa da cultura, né? O associativismo. Mas ele vem caindo, e uma das coisas que vem fazendo ele cair é a perda de confiança. Em 1972, 45% das pessoas diziam que confiavam umas nas outras. Em 2016, 30%. O tempo de isolamento cresceu um total de 24 horas por mês para os cidadãos do país entre 2003 e 2019. Em 15 anos, cresceu um dia a menos ou um dia a mais sozinho, na média geral. O tempo com amigos também, ele diminuiu cerca de 20 horas por mês nesse período. Isso significa que as pessoas, 5 horas de convivência com amigos por semana que as pessoas tinham antes sumiram, foram engolidas, as pessoas ficam sozinhas. Jovens de 15 a 24 anos sofreram maior impacto. Atenção, jovens, o tempo com amigos caiu 70% em 20 anos. Caiu 70% o tempo com amigos por semana. E isso foi antes da pandemia. Esses são resultados antes da pandemia, que o pessoal ainda está levantando. O círculo de amizades diminuiu. Eles mediram isso também. As pessoas tinham grupos de amigos maiores e os grupos colapsaram. Eles são menores agora.
Todos os índices de relações sociais pioraram. Engajamento com a família reduziu, lazer com as pessoas da família, engajamento com os amigos diminuiu, engajamento social fora da família e engajamento social em geral. Todos os índices diminuíram. O tamanho das famílias diminuiu, as taxas de casamento diminuíram e as taxas de divórcio aumentaram, o número de pessoas vivendo sozinhas aumentou, isso não aconteceu apenas nos Estados Unidos, no Brasil a gente sabe disso já das últimas estatísticas, o número de lares em que as pessoas vivem solitárias aumentou. Em 1999, 70% dos americanos iam à igreja, em 2020, 47%. E a membresia, em geral, em organizações e associações que as pessoas convivem e trabalham juntas, diminuiu. Os jovens têm o dobro do risco de sofrerem de solidão, no caso de países desenvolvidos hoje, do que pessoas com mais de 65 anos. Antes era o contrário. Os idosos sofriam mais de solidão, agora os jovens estão sofrendo mais de solidão. A Revista Britânica de Medicina publicou em 2022 um estudo, enfim, na verdade estudaram vários outros estudos, né, e pesquisando 113 países. Eles descobriram que todos os países há queixas de aumento de solidão, mas a maioria dos países não tem dados. O Brasil, por exemplo, não tem. Tem um monte de coisa que devia ser pesquisada aqui e nos pesquisa. Mas levantaram esse problema, faltam dados. Então, a revista Lancet, que o grupo Lancet é o principal grupo de publicação global na área médica e de saúde, publicou em 8 de julho desse ano um editorial sobre solidão como questão de saúde e anunciou a formação de um comitê para estudar isso especificamente. O impacto da solidão na atual crise global de saúde mental, parece que a solidão é uma das causas disso, é a crise das relações sociais, e o que pode ser feito para levantar dados globais confiáveis. E no Brasil a gente não sabe muito. As pesquisas no Brasil são muito enviesadas. E tem muita coisa que devia ser pesquisada sobre família, relações sociais, moralidade pessoal, que não é pesquisado aqui, por causa do estilo da nossa academia. Mas um estudo do Instituto Ipsos do ano passado, percepções dos impactos da Covid-19, ano passado ou retrasado, em 28 países, incluiu o Brasil, e esse estudo descobriu, vejam só, más notícias. Dos 28 países, o país que as pessoas declararam maior aumento do sentimento de solidão foi o Brasil. A média global é 41% e no Brasil é 52% da população se queixou de solidão. Então, o Brasil, a gente não sabe muita coisa, mas como a gente sabe que o nosso índice de confiança generalizada e o nosso associativismo é baixo, juntando os pontos, com certeza a gente está nessa realidade, né? Com certeza. A gente compartilha do mesmo estilo cultural das outras democracias liberais. A gente é muito influenciado pelos valores dessas culturas. Então, dificilmente a gente está vivendo algo diferente. E, gente, é uma preocupação tão grande que, em 2018, o Reino Unido criou o Ministério da Solidão. E o Japão criou em 2021. Se falar isso para o governo atual, lá vai mais um ministério também. Enfim, mas talvez seja necessário, né? Tem pelo menos 2 estudos, tem um estudo de 2020 do Celso Greco, um instituto privado, chama Projeto Solidão, e ele confirmou que os jovens de 18 a 24 anos estão mais sozinhos do que o resto da população. Então, gente, vejam bem, faz sentido. Se a gente está numa cultura de indivíduos, que é a cultura do self, em que eu ceder a minha visão, a minha autenticidade, o meu jeito de viver, os meus valores para me encaixar com os outros é uma violência, então as pessoas ficam cada vez mais sozinhas e, na linguagem de Byung-Chul Han, elas vão desincronizar. A cultura da autenticidade, ele diz isso no Desaparecimento dos Rituais, é a cultura da desincronia, porque cada um tem o seu ritmo, o seu jeito específico de fazer as coisas. Então, vocês não concordam sobre o que comer, sobre como se vestir, sobre quando se encontrar, quando passear. Cada um tem o seu esquema. Se cada um tem o seu esquema, as pessoas não se encontram.
A sociedade da autenticidade individual é a sociedade da dessincronia. Então, ela é também a sociedade do apagão social. E se há um apagão social, faz sentido que haja um apagão sexual. Pesquisas nos Estados Unidos também mostraram que a geração Z, a atual, a mais nova, faz menos sexo do que todas as gerações anteriores. Os jovens modernos transam menos do que seus avós. 18 a 24 anos. Foi feita essa pesquisa em estados diferentes, na América do Norte, foi feita a pesquisa global. A Inglaterra também se preocupou com isso e resolveu pesquisar. Então, foi feita uma pesquisa nacional de atitudes sexuais e estilos de vida, chamada NETSAL. E o diretor da pesquisa é Soazi Clifton, professor do University College em Londres, ele chegou a exatamente esse resultado. Os ingleses, os britânicos, fazem menos sexo do que eles faziam antes. E não é só a geração mais nova. Os mais velhos também estão fazendo menos sexo do que eles faziam na década anterior. E perguntado sobre números globais, ele pesquisa o assunto também globalmente, ele confirmou que isso é um fenômeno internacional, é uma tendência internacional, menos sexo. Isso está acontecendo com números já nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Suécia e outros países desenvolvidos. Todo mundo está transando menos. E há uma tentativa de explicar isso. É porque agora as pessoas são mais bem informadas, os assexuais podem dizer, sem medo de constrangimento, que eles são assexuais, blá, 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 conversa fiada. Na verdade, a gente sabe que não é por isso. É por causa de recentemente, uma reportagem da BBC admitiu pela primeira vez que a pornografia tem alguma coisa a ver com isso. O fato é que as pessoas estão se encontrando menos, então elas vão transar menos, é simplesmente isso. Isso aqui é um dos elementos, um dos componentes do vetor maior, que é a crise social global. Mas o Clifton comenta, e eu quero mencionar aqui o caso específico de mulheres, veja só. Os pesquisadores trabalharam com mulheres de meia idade, porque, enfim, não é só os jovens que estão entrando menos no negócio. Por que as mulheres mais velhas também estão transando menos? Os pesquisadores trabalharam com mulheres de meia idade. Uma coisa que surgiu na pesquisa foi que as mulheres estavam cansadas demais para o sexo. E tinha muita coisa acontecendo na vida. O que é curioso, porque as bandeiras da liberação sexual era que a mulher teria poder sobre o seu corpo, e ela ficaria livre para, enfim, podendo usar a pílula e realizar aborto, ela ficaria livre para desfrutar do prazer sexual sem o risco de ter crianças e isso complicar a sua vida profissional. Então, o corpo dela é liberado para o prazer, do controle masculino, e liberado para o trabalho, não é isso? E agora as mulheres estão muito cansadas e transando menos. Isso é o resultado da revolução sexual. Não é por acaso que a gente bate nisso. Os cristãos precisam entender que a revolução sexual atrapalhou a vida de muita gente. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que ser reprimidas, que as leis têm que ser super rígidas, mas os dados estão aí. A revolução sexual criou uma sociedade pós-erótica, em que as pessoas têm pouca energia para buscar a conexão corporal. Elas preferem trabalhar e usar pornografia. É a revolução sexual. Mas a gente sempre disse aqui, desde o início da série, estava dizendo, a revolução sexual não é sobre sexo, é sobre o self. E é uma forma patológica do self organizar suas relações. Do indivíduo contemporâneo organizar suas relações. Então, aí são muitas as causas. Pornografia tem a ver com isso, é uma das causas principais desse apagão sexual. Mas nós temos também a vida online, as pessoas desaprenderam a chegar umas nas outras. A Eva Iluz discute muito isso nos livros dela. Antigamente, para chegar em alguém, você tinha que ir numa festa e a pessoa estava lá na festa. E aí você via o movimento da pessoa, o jeitão, às vezes a pessoa era charmosa, você via o sorriso, e aí tinha cheiro, né? As pessoas tinham cheiro. Hoje não funciona assim mais o namoro online, porque o filtro é abstrato. As pessoas vão na internet e elas checam a posição política, se é fascista ou comunista,
checam, enfim, se nas fotos está bem, mas, enfim, tem deepfake agora, não dá para confiar em nada, mas as pessoas olham a foto, qual a comida que o sujeito gosta, e aí esse é o filtro. Não tem a experiência biológica de arousal, né, de excitação, não tem mais. É tudo filtrado no abstrato. Então, a vida online, as pessoas desaprenderam a chegar junto. E muitas mulheres estão reclamando aí no mundo disso, que os caras não chegam junto. Mesmo quando vai ali, sexta-feira à noite, vai o pessoal no happy hour, não acontece nada, não acontece nada. A competição com o entretenimento é gigantesca, não é só o namoro online que é o problema, né? Competição do entretenimento. Eu ainda estou em dúvida, eu não sei se foi quando lançou o FIFA 13, que foi anunciado na Inglaterra, que na justificativa, quando o pessoal preenchia os documentos de divórcio, a justificativa principal na Inglaterra, superou todas as outras para o divórcio, foi o FIFA 13. Ou foi o outro lá. Jogo. Os caras ficam jogando joguinho. E não manda ver. Criançada aí, os homens, não sou contra você ter lá o seu joguinho e tal, mas... As mulheres são mais exigentes do que os homens. Nas estatísticas, as mulheres comparam muito mais os seus namorados, noivos, maridos com outros homens. Os homens comparam menos. E isso foi comprovado pelo próprio Tinder. Tinder publicou os resultados. Ele mostrou que, geralmente, os homens têm interesse por um pool de mulheres muito maior do que as mulheres para os homens. As mulheres se interessam por um grupo de homens que são mais alfa. Então, o ciclo de interesse de mulheres no Tinder é menor do que os dos homens. Os homens tendem a se contentar com a média das mulheres, as mulheres não. Elas têm um padrão muito elevado. A questão é que a internet expôs as mulheres a informação sobre homens alfa, verdadeiros ou fake, muito maior. E isso afetou o grau de satisfação que elas têm com a média dos homens. Então, por causa disso, as mulheres têm padrões muito mais complicados, muito mais exigentes do que antes, e elas estão muito mais difíceis de acessar. Gente, o Tinder mediu isso, não foi nem saúde pública. Eles mediram e publicaram essa informação. Existe o cansaço, como eu já mencionei, as mulheres sexualmente liberadas de hoje estão tão ocupadas com o trabalho que elas não têm força mais para transar. Isso foi a liberação sexual secular. Existe muito foco em carreira e desempenho. O que acontece é que as mulheres precisam alcançar a igualdade de gênero. E a igualdade de gênero significa demonstrar que elas podem fazer os mesmos trabalhos que os homens e dar conta de tudo. E aí elas ficam muito cansadas e aí a vida sexual afunda. Claro, tem a adolescência estendida também, né? Muita gente... enfim, é mais difícil hoje você entrar e estabilizar no mercado de trabalho, então as pessoas ficam mais anos dentro de casa, mais anos estudando, adiam mais enfim, assumir compromissos e, consequentemente, elas têm menos sexo e menos relações afetivas. A gente já falou sobre isso também, a questão da capstone view, né? A visão de pedra, esqueci a expressão, mas enfim, o topo, né? A cauda do sorvete, isso é mais fácil, esquece. O casamento virou a cauda do sorvete, ele não é mais o sorvete. O sorvete é você vencer na vida. Depois que você venceu na vida e está com sua bola ali, aí você coloca a cauda, que é o casamento. Antigamente, o casamento era visto como o sorvete. As pessoas não venciam na vida primeiro para depois casar. Elas casavam para juntos vencerem na vida. É por isso que os casamentos duravam mais também. Esse é um outro sociólogo que pesquisou isso, eu já mencionei aqui. Gente, tem um apagão de amizades também. A partir de 2007, com a chegada do smartphone e das mídias sociais, a solidão adolescente começou a crescer. E entre 2012 e 2018, ela dobrou a queixa de solidão por adolescentes. O celular. Os adolescentes não podem ficar direto no celular, porque é uma droga e eles ficam doentes da cabeça. A Diane Twenge
ficou famosa aí, algumas pessoas estão lendo, saiu pelo menos um livro dela em português sobre a geração atual, e ela tem muitas pesquisas que mostraram isso, que como os celulares aceleraram esse processo de atomização social, né? E as pessoas estão se relacionando menos. Estão se encontrando menos. As festas diminuíram, as mega festas diminuíram de tamanho. Até conferências cristãs. Eu estava conversando com o Gui Amarino, lá agora, no começo da semana, a gente estava lá em São Paulo, e a gente foi almoçar e trocar ideia. Ele contou isso, que eles participam de muitos eventos e a presença de jovens em conferências diminuiu. E não é só diminuiu em festas seculares também, mas diminuiu no contexto da própria igreja. Agora, gente, cereja do bolo. A gente sabe que existe a questão existe um estudo, né, em psicologia social sobre como as pessoas se conectam, né, a teoria do apego. Então, tem pessoas que são seguras, se conectam com facilidade e constroem relacionamentos saudáveis. Elas não têm problema de depender de outros e não têm problema de outras pessoas dependerem delas. Né? Às vezes, quando a gente prega sobre casamento, eu sempre falo isso, sobre confiar e ser confiável. Né? Então, isso é o apego seguro, em teoria do apego. Você tem pessoas que são ambíguas, que elas querem se conectar, mas são muito desconfiadas, então elas têm dificuldade de entrar numa conexão. Existem as pessoas que são evitativas, as que elas não conseguem conectar e elas evitam relações de intimidade, não conseguem fazer uma comunicação emocional, tendem a ficar sozinhas. Existe esse perfil de estilo de apego. E existe a pessoa desorganizada, né? A pessoa desorganizada é alguém que precisa muito de conexão e ela busca a conexão, mas ela é desconfiada e aí ela destrói a conexão dela. Então, as pessoas desorganizadas estão sempre entrando no relacionamento e depois o relacionamento entra em colapso e ela separa. E aí ela busca outro relacionamento, fica um tempo, aí o relacionamento entra em colapso e ela separa. Então, ela nunca consegue construir amizades, mas ela está sempre ansiando por amigos. Mas aí ela estraga tudo sempre. Enfim, por que eu estou citando isso? Porque foi feita uma pesquisa grande a respeito do padrão, do estilo de apego na sociedade americana, que foi discutido nesse ano, em abril, na The Atlantic. Enfim, foi uma publicação científica e depois saiu na revista lá. Sarah Conrad pesquisou sobre isso de 1988 a 2011. O que ela descobriu? Que nesse período, o estilo seguro de apego caiu 15% no país. O estilo evitativo, as pessoas que avoidant, né, que não quer ter conexão, subiu 56%. E as pessoas desorganizadas afetivamente subiu 18%. Isso foi até 2011. Mas aí ela foi rever o estado da coisa, dar um update na pesquisa, e ela descobriu que 2011 a 2018 continuou piorando. Outros índices melhoraram, mas esses pioraram. Gente, o quadro assim, é meio apocalíptico, né? Mas quando a gente fala que existe um processo de atomização nas democracias liberais, não é no olho, simplesmente. A gente sabe, isso está sendo medido. A cultura do self leva à atomização social. Isso significa perda de capital social, perda de confiança, as pessoas não trabalham juntas, não ficam juntas, não cooperam, elas começam a desenvolver meios de ter lazer sozinhas, e aí você pode pensar que você só perde, nesse caso, associativismo, mas o que está em jogo aí? Se as pessoas não se juntam, elas não se juntam para resolver problemas, elas não se juntam para cuidar da vizinhança, para organizar sociedades para fins assistenciais. Significa que elas não dão conta de conviver numa igreja local. Significa que elas se divorciam antes. Significa que a saúde mental piora e que a expectativa de vida, que poderia ser muito maior, é diminuída. Ela é aumentada pela medicina, pela tecnologia moderna, por mudanças nos alimentos, distribuição de alimentos, melhora por uns, mas piora por outros. Existe uma irracionalidade na sociedade secular moderna. Não é a gente que é crente não está louco.
quando a gente diz que os modos de vida seculares e sem Deus são patológicos. A gente não está doido, não. Pelo contrário, né? Isso vai ser assunto de outra reflexão num outro dia. Mas a evidência de que a saúde mental no ambiente das igrejas é melhor do que fora também é massiva, em escala global. Mas isso é para outro dia. Gente, o que eu quis trazer para os irmãos nesses 30 minutos aí de exegese social? Os cristãos não podem ser assim. Preguiça social é uma patologia contemporânea. Preguiça social e afetiva. Eu sei que existem pessoas que são menos sociais, que têm a bateria social menor. Eu sou essa pessoa. Eu sei que ninguém acredita. Mas quem anda mais perto sabe disso. Chega uma hora que a bateria acaba. Ó. E quem tem bateria social baixa sabe como é, né? Isso é tipo vontade no banheiro. Você tem que sumir assim. Tem que dar uma desaparecida. E eu não estou recriminando quem é menos social, não é isso. Mas a gente precisa encarar os fatos. Existe algo doentio nesse aumento do estilo evitativo, nesse gosto de ficar sempre sozinho e não se responsabilizar por nada e não se envolver com as pessoas. Então, alguns de vocês tomaram uma decisão silenciosa de não investir em amizades, de não se expor socialmente demais, de não se conectar demais com a igreja. Você tomou essa decisão escondida, mas o Espírito Santo viu isso aí. E o Espírito Santo está dizendo para você que isso é pecado. Preguiça é um dos pecados que a preguiça produz em nós. Não existe só um tipo de preguiça. Tem gente que tem preguiça de trabalhar. Eu estou introduzindo para os irmãos uma outra dimensão. Existe a preguiça de se relacionar. Porque você não acredita, você não confia, você não quer correr riscos. Você quer ser econômico e ficar seguro. Então você não investe nos relacionamentos, você se esconde das pessoas. A questão é que se você se esconder das pessoas, você vai se esconder de Deus também. Abre a Bíblia em 1 João, capítulo 4. Para quem quiser uma versão não temática, expositiva, a gente já expôs a primeira carta de João inteira, está disponível no canal da igreja. Mas vamos pegar dois versículos bem conhecidos, capítulo 4, versículos 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos esse mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Simples, claro, direto. Se as pessoas não importam para você, Deus não importa para você. Se Deus importa para você, as pessoas importam para você. Por que não é possível amar a Deus, a quem nós não vemos, sem amar as pessoas a quem nós vemos? Porque as pessoas foram feitas à imagem de Deus. Deus está interessado na matéria, está interessado na materialidade. Quando a gente pensa na presença de Deus, a gente pensa em algo muitas vezes etéreo. E é compreensível, porque muitas vezes a presença de Deus é sentida como um vento, que você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Mas aí a gente pode se enganar sobre isso e pensar que é só assim que a presença de Deus vem. Mas a forma mais radical da presença de Deus foi o Verbo encarnado. É o Verbo encarnado que foi tocado fisicamente. Deus quer ter pele. Deus quer ter rosto. E Deus colocou a sua imagem no rosto próximo. Se você busca a Deus, se você é atraído por Deus, você automaticamente é atraído
pelo próximo. A face do outro te chama. Se Deus te chama, quando você ouve Deus te chamar, você olha no rosto dos outros e você vê o chamado ali. É por isso que os 2 mandamentos estão associados, a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Não dá para separar. Não é possível separar. O grau de movimento erótico do ser humano em relação a Deus, ele vai ter uma manifestação em relação ao próximo. Se você tem o eros, que é o grande desejo, o eros, a grande fome, como nós estudamos aqui por Deus, essa grande fome vai ter uma das suas manifestações, é uma fome de gente. E você vai querer chegar próximo das pessoas. Talvez você tem traumas, tem problemas, tem que tratar. Mas tem que tratar, faz parte da santificação. Não dá para você se esconder sempre atrás do seu trauma de infância para dizer que você nunca vai chegar perto de ninguém. Porque a face de Deus está diante de você, na face dos outros. A preguiça de estar com o próximo é a preguiça de estar com Deus. E a preguiça de amar é a preguiça de andar com Deus. Então não é possível para o cristão se acomodar a esse aspecto da cultura do self, que é a preguiça social, que é a falta de energia para buscar o outro, para estar com o outro, para viver na mesma casa com o outro, para ter relações sexuais. No caso dos casados, evidentemente. Mas também no caso de alguns solteiros, que talvez pudessem ser casados, talvez devessem ser casados. Há solteiros para a glória de Deus. A gente já teve uma mensagem só sobre isso. Mas tem alguns solteiros que são solteiros por preguiça social e não para a glória de Deus. Preguiça afetiva. Não, aí não pode. Se for por isso, não. Aí está errado. Aí tem que ter vontade. A gente tem que ter vontade de conexão. É preguiça. O que está por trás disso é preguiça. A falta de vontade, irmãos, é incompatível com a vida cristã. Falta de vontade é desespero e incredulidade. A gente viu ali em Apocalipse, Deus não quer gente morna. Seja frio ou quente, Deus não quer gente morna. Deus não quer gente preguiçosa. Abre sua Bíblia em Provérbios 24. Vamos falar sobre a preguiça especificamente. O que acontece quando você tem preguiça? Provérbios 24, versículos 30 em diante. Provérbios 24, 30 em diante. Passei junto ao campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem entendimento. Estava todo cheio de espinhos. Sua superfície estava tomada por urtigas. O seu muro de pedra estava derrubado. Observando aquilo, refleti e olhando, obtive instrução. Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso, e assim chegará a tua pobreza como assaltante, a tua miséria como homem armado. Não é o que está acontecendo? As pessoas não estão cuidando da sua vida social, não cuidam dos amigos, não investem na amizade, não investem na família, está ausente, só cuida da sua vida, das suas coisas, não envolve na igreja, não envolve com serviço a outras pessoas ou serviço na comunidade cristã, não envolve com nada, é ele sozinho ali, é o muro derrubado. E o que vai vir como um homem armado, que já está acontecendo no mundo? A doença mental e a doença física, a pobreza, a demência, é isso que está vindo, por causa da preguiça social, por causa da preguiça afetiva, porque você quer construir a sua vidinha e não quer conectar com os outros. Mas isso é um problema global e um problema das nossas sociedades. Entenda isso, eu não estou dizendo que você é culpado sozinho, tá? Nós somos culpados coletivamente, são as sociedades que nós construímos.
Mas você tem sua responsabilidade, especialmente agora que eu tirei o seu sossego, né? Tirei sua paz. Você é corresponsável por isso. Você é corresponsável. E veja, a preguiça é exatamente isso, é o descuido. A preguiça é uma falta de vontade, você prefere dormir. O que é dormir e cochilar? O que é isso? Desligar, desconectar. Você apaga o seu self. É isso que acontece, as pessoas querem ter menos autoconsciência. Então elas desconectam, elas não querem estar com as pessoas. Mas irmãos, isso é o contrário de Deus. Vejam bem, isso é um pecado, e na Igreja Católica a assídia, né, a preguiça é um pecado mortal. Né? Vejam bem, Deus, cheio de força e de vontade, cria o universo. Deus jorra ser, existência, vontade, e aí Ele te cria, e aí você olha para isso tudo e fala assim, não, e fecha a porta. Não quero viver, não quero, eu quero ficar quieto. Isso é a depressão. Tem gente que está depressivo, que está em depressão clinicamente, tá? Contraiu uma doença psiquiátrica, mas tem gente que já está moralmente deprimido e o próximo passo será depressão psiquiátrica. Está moralmente deprimido porque é preguiçoso, porque não quer gastar energia, não quer se mover em direção ao próximo. Preguiçoso. É o caminho da doença, é o cochilo. O homem armado está chegando. A pobreza, a miséria emocional, espiritual, social, elas estão vindo. Estão vindo. Agora vejam bem, isso é contrário à natureza de Deus. Deus quer vida. Então Jesus teve a vida dele. Morreu. Mas aí ressuscitou. Deus é a força da vida, é a própria força da vida. Como você vai andar com Deus, você não quer viver. Não quero viver, não quero relacionar, não quero trabalhar, não quero conectar, não quero investir, não quero perdoar, não quero conviver, não quero cooperar, eu não quero. O que é isso? Isso é a morte. A preguiça é a morte. A preguiça social é a morte das relações. A preguiça afetiva é a morte das relações afetivas, do próprio sexo. O próprio sexo está morrendo. É isso. O self roubou o sexo da igreja, o self moderno, e está matando ele. Porque não tem vida, não tem vontade. O crente não pode ser uma pessoa sem vontade. Sem vontade de viver, de existir, de servir, de estar presente, de amar. Não pode. Abra sua Bíblia em Romanos 12. Carta aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 11. Fica aí com o dedo do versículo 11, que antes eu vou ler Chesterton para vocês. Um apócrifo. Mas é de Deus, tá? Ortodoxia. Está no Ortodoxia. Texto maravilhoso. Para usar uma frase popular, pode ser que o sol levante-se regularmente porque nunca se cansa de levantar. A sua rotina pode provir não de uma falta de vitalidade, mas de uma torrente de vida. O que eu quero dizer pode ser observado, por exemplo, nas crianças, quando descobrem algum jogo ou brincadeira de que gostam muito. Uma criança balança ritmicamente as pernas devido ao excesso e não uma ausência de vida. As crianças têm uma vitalidade abundante, são impetuosas e livres de espírito, e, portanto, querem as coisas repetidas e inalteradas. Elas sempre dizem, faz de novo. E o adulto faz de novo até ficar quase morto. Os adultos não são suficientemente fortes para exultarem na monotonia. Mas talvez Deus seja suficientemente forte para exultar na monotonia. É possível que Deus diga ao sol todas as manhãs, faz de novo.
e diga à lua todas as noites: faz de novo. Pode ser que não seja uma necessidade automática o que faz todas as margaridas iguais. Pode ser que Deus faça cada margarida separadamente, mas não se canse de criar cada uma delas em particular. Pode ser que Ele tenha um eterno apetite de infância, pois nós pecamos e envelhecemos, e nosso Pai é mais jovem do que nós. A repetição na natureza pode não ser uma simples recorrência, ela pode ser um bis, como em um teatro. O céu pode ter pedido bis ao passarinho que botou um ovo. Maravilhoso, Chesterton. Que é isso, irmão? Isso é ressurreição. O que é a ressurreição de Jesus? É o poder de viver para sempre, todos os dias. Tem gente que pensa que a ressurreição é simplesmente que Deus reconstituiu o corpo de Jesus. É mais do que isso, meu irmão. É uma vontade de viver que vai te habilitar a estar presente, fazendo as mesmas coisas e novas coisas que Deus vai trazer pelos séculos dos séculos, sem perder 1 grau de temperatura, sem perder 1 centímetro da sua alegria. Isso é a força de viver. Isso é a ressurreição dos mortos. Isso é a ressurreição dos mortos. Não há ressurreição para quem está desistindo da vida. Você não pode desistir da vida, você pode entregar como Jesus entregou. Desistir da vida é desespero. Desistir da vida é morte, é Satanás. Jesus não desistiu de você, por isso que você está aí. Nós não podemos ter preguiça de amar. Romanos 12, versículo 11. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Sede fervorosos, não sejais remissos. A palavra aqui remissos significa tímidos, inertes, omissos. Então Paulo explicou todo o seu evangelho da graça até aqui o capítulo 11, quando ele está falando das exortações, o que resulta do evangelho? Vontade. Não sejam preguiçosos, omissos, evitativos, fujões, cansados. Você não pode procurar uma cama depois que você encontrou Jesus. Você tem que procurar a vida. Não sejam remissos, fujões no zelo. O que é o zelo? O zelo é a diligência, o foco. É o que a palavra de Zé ontem significa. Foco significa que você vê as coisas que há para viver e para fazer, e você vai e vive e faz com gosto. O termo aqui significa ferver, onde nós lemos sede fervorosos do Espírito. A palavra significa exatamente isso. Fervam. Fervam. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Os irmãos entendem isso? Você virou cristão? Ferva na sua fé. Você casou? Vai fervendo. Tem homem com preguiça de fazer sexo. Tem mulher com preguiça de fazer sexo. Pecado? Pecado? Pecado, dá seu jeito. Trabalha menos. Estou dizendo que não tem fases da vida difíceis, tem. Mas tem gente que a fase difícil é a vida dela. Se vira, você casou, então é o seguinte, tem que ter sexo. E não pode ter preguiça. Tem gente que não tem sexo porque não quer fazer, às vezes é porque é do homem. O homem só quer ir lá e ter o orgasmo dele. Então, falando aqui abertamente, se você faz só isso mesmo, você merece ficar sem, nego. Você merece e ficar sem. Merece. Porque a prioridade do homem é que a mulher
tenha prazer e não ele. Essa é a prioridade. Por quê? Para a mulher é mais complicado. A gente sabe disso. Então você tem que encarar, não pode ter preguiça. Tem homem que é preguiçoso também. Ele quer transar toda hora, mas é preguiçoso, porque ele não quer fazer com que a mulher seja sexualmente feliz. Ele só quer ter o prazer dele. Ele merece ficar sem mesmo, de jejum ali, seco. A mulher tem preguiça também. Muita mulher é preguiçosa. Preguiçosa. Transa o mínimo possível. Preguiça. Às vezes é bom, às vezes nem que é ruim, não é preguiça mesmo, porque o sexo não é ruim, ele é bom, mas aí dá trabalho, preguiça. Pecado. Mas veja, eu estou falando de sexo, evidentemente, a nossa série é sobre isso, né? Eu não podia deixar escapar essa. Mas preguiça não é só sobre isso, preguiça é outras coisas. Preguiça de estar com o outro, de entender a mente do outro, de conversar, de ter tempo livre com a pessoa que você ama, de tirar férias, de tudo mais. Lazer é um dos pontos que foram medidos aqui, que até o lazer social diminuiu. As pessoas fazem o seu lazer sozinhas. Está errado. Então não é possível, veja o que a palavra de Deus diz, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Mas é claro, se você é fervoroso servindo ao Senhor, se você fica excitado, quente, alegre, entusiasmado, se o seu coração aquece, como diz John Wesley, foi assim que ele se converteu, o coração dele esquentou um dia que ele estava ouvindo o estudo bíblico, na rua Aldersgate, em Londres, aí ele se converteu. Se você esquenta quando chega perto do Senhor, mais cedo ou mais tarde o seu coração vai esquentar olhando para a face dos outros. Porque não dá para separar essas coisas. Irmãos, o cristão não pode ter preguiça espiritual, mas o cristão não precisa ter preguiça social e afetiva. Ele não precisa. Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, peça para Deus te perdoar e te curar dessa doença.